Olá, meu irmão e minha irmã, meus amigos do canal Diário Católico. Eu sou Vicente de Maria e trago hoje um vídeo especial para você do dia 12 do 12, um dia muito especial, 12 de dezembro, o dia em que nós celebramos o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Assim como tantos outros títulos de Nossa Senhora, em vários lugares deste nosso mundão afora, né? Em vários países diferentes, Nossa Senhora sempre revelou-se com uma graça, com algo da parte de Deus, com uma misericórdia para nossas vidas. Ela que é a nossa mãe, a nossa intercessora, ela que leva a Deus Pai os nossos pedidos e ela que nos protege e nos defende do inimigo. E assim como tantas outras graças, hoje eu quero citar uma das graças principais que tornou Nossa Senhora de Guadalupe conhecida por tantos cristãos por todo o mundo. Mais ou menos no ano de 1531, no comecinho de dezembro, ela aparece a um índio chamado Juan Diego, na montanha de Teipear. Não sei falar muito bem, mas é esse lugar mesmo. E ela aparece para ele no meio de lindos cantos, de lindos pássaros, e que de repente ele andando no caminho, ele se depara com uma luz muito grande, e ela aparece para ele. E ela começa falando algumas qualidades que ele tem, inclusive a simplicidade, a humildade, e ela chega a citar para ele que de todos os filhos dela, ele é uma das pessoas mais simples, mais humildes, e que ela queria algo que ele pudesse fazer por ela e por todos nós, que era para ir até o bispo, para pedir para que fosse feito ali naquele lugar, naquele local daquela primeira visão, que fosse feito ali um templo. Então o que acontece? Ela se apresenta para ele, falando quem ela era, né? Sempre virgem, a mãe de Deus, e pede que vá até o bispo para fazer esse pedido para ele, né? E assim ele faz. O bispo que estava lá no México, né? O bispo ali do México, daquela região ali, ele foi até o bispo e contou toda aquela história ao bispo. Contou que viu a Virgem Maria e que ela pediu para que ele fosse até o bispo e fizesse esse pedido ao bispo, que fizesse naquele lugar ali um templo. E em troca disso, ela ofereceu uma vida feliz para ele, né? Uma vida tranquila, não aqui na terra, mas uma felicidade eterna, a salvação dele mesmo, por cumprir com aquilo que ela havia designado aí. Então o que acontece? Na primeira vez que ele foi até o bispo, que se chamava Frei Juan, eu não me engano, eu não sei falar direito o sobrenome, mas ele era um franciscano, né? E ele chegou até ele, explicou toda a situação, ele até ouviu aquele índio, mas de primeiro ele não aceitou, né? Mandou ele voltar para casa e mandou ele voltar numa outra hora, no outro dia. Nesse intervalo, o índio Juan Diego encontra novamente a Virgem Maria no mesmo lugar, encontra a Santíssima Virgem, e ela novamente conversa com ele. Ele fala para ela da situação, da primeira situação, e que ele chegou aí ao bispo, e o bispo pediu para que voltasse novamente. Ele até chegou a falar para ela, para que ela pedisse isso a outra pessoa, mas ele era quem era escolhido por ela naquele momento para fazer isso. E ela até vai citar isso para ele: olha, eu tenho vários servos, eu tenho muitas pessoas que podem fazer isso, mas eu quero que você faça. Então ele volta pela segunda vez, e na segunda vez que ele chega até o bispo vai dizer para ele o seguinte: olha, pode até ser, mas eu preciso ter um sinal de que realmente é a Virgem Maria, né, que é a Virgem Santíssima, e eu preciso, né, para ver se eu posso ajudar ou não. Ele, quando volta pela terceira vez, encontra com a Virgem Santíssima, ela pede para ele para que vá até um lugar que, por incrível que pareça, não era a época de rosas, naquela época ali não era o tempo certo para rosas, mas até isso ela fez com que acontecesse.
pediu para ele ir até um certo lugar e colher essas variedades de rosas que estavam naquele lugar. Ele pega uma vestimenta, coloca, né, amarra no pescoço, pega aquelas rosas, ela pede para pegar primeiro, ela pega aquelas rosas, né, e depois ela devolve e pede para ele embrulhar naquela veste e levar até o bispo. Bom, isso acontece, ele chega diante do bispo e fala assim, olha, o senhor pediu para que eu trouxesse um sinal da Virgem Santíssima, a Virgem de Guadalupe, ela pediu para que eu te entregasse. E quando ele desenrola aquela veste para aquelas rosas caírem, as rosas caem e instantaneamente aparece a imagem da Virgem de Guadalupe estampada naquela veste. Esta veste que está até hoje guardada, tá bom? Essa veste ela existe ainda, ela está guardada com a estampa, né, do rosto da imagem, né, da Virgem de Guadalupe. Naquele dia, naquele momento, né, o bispo caiu de joelho diante do índio, né, de Juan Diego, e começou a pedir perdão desesperadamente à Virgem Santíssima por não ter de primeira mão acreditado que ela tinha feito este pedido. Essa é uma das histórias, né, é um dos fatos, é um dos testemunhos que é real, que aconteceu, de vários outros que aconteceram e que ao longo do tempo nós vamos contando para você. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.